Às vezes a vida da gente muda, não quando a gente ganha algo, mas quando escolhe fazer o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Essa é a história da Helena. Uma mulher simples, faxineira, mãe solo, guerreira silenciosa. E também é a história de Augusto Vasconcelos, um milionário conhecido na cidade inteira, respeitado, temido, admirado. Os dois viviam no mesmo prédio, mas em mundos completamente diferentes. E tudo começou com algo que foi parar no lixo. Antes de continuarmos essa história, me conta aqui bem rapidinho, de qual cidade ou país você está assistindo essa reflexão? Eu gosto muito de saber até onde essas histórias estão chegando, porque cada pessoa que escuta carrega uma luta diferente no coração. E eu te digo uma coisa, o final dessa história vai te emocionar profundamente. Então fica comigo até o fim. Helena acordava todos os dias às 4:30 da manhã. Não era o despertador que a acordava, era a responsabilidade. Ela se levantava devagar, o chão frio sob os pés, o silêncio da casa simples ainda pesado de madrugada. O quarto era pequeno. A pintura da parede já começava a descascar perto da janela. Ao lado da cama, no colchão no chão, dormia Lucas, seu filho de 8 anos. Ela se abaixava, ajeitava a coberta fina e sussurrava: "Dorme mais um pouco, meu amor. A mamãe já volta." Helena não tinha muito, mas tinha dignidade. E tinha um sonho silencioso: dar ao filho uma vida melhor do que a dela. Todos os dias ela pegava 2 ônibus para chegar ao prédio onde trabalhava. Um prédio comercial de alto padrão, com recepção de mármore, portas de vidro automáticas e cheiro constante de café caro. Lá dentro as pessoas andavam rápido, falavam alto, tomavam decisões importantes. E quase nunca olhavam para quem limpava o chão. No último andar daquele prédio ficava a presidência da empresa Vasconcelos em Associados. E ali reinava Augusto. Um homem de postura firme, olhar sério e terno impecável. Ele construiu seu império do zero, diziam. Era respeitado, mas também distante. Naquela manhã, o clima estava diferente. Secretárias cochichavam. Funcionários evitavam contato visual. Havia tensão no ar. Helena percebeu. Ela sempre percebia. Mesmo que ninguém percebesse ela, quando passou pelo corredor da presidência, ouviu uma voz firme ecoando pela porta fechada. "Eu não quero desculpas, eu quero solução." Era Augusto. Ela não parou. Nunca parava. Sabia seu lugar ali. Mas algo importante estava acontecendo. Minutos depois, já recolhendo os lixos das salas de reunião, Helena abriu um dos sacos pretos para trocar. E então viu uma pequena caixa de veludo azul, jogada entre papéis amassados e copos descartáveis. Ela franziu a testa. Aquilo não parecia lixo. O corredor estava vazio. Com cuidado, ela pegou a caixa. Sentiu o tecido macio sob os dedos calejados. Abriu devagar, e ali estava um anel dourado, delicado, com uma pedra brilhante que refletia a luz do teto. Não era bijuteria. Não era algo comum. Era importante. O coração dela acelerou. Ela pensou na conta de luz atrasada. Pensou no aluguel. Pensou no tênis do Lucas já rasgando na lateral. Um anel daqueles poderia resolver tanta coisa. Mas também poderia ser de alguém. Ela fechou a caixa lentamente. Ficou parada. O mundo parecia ter ficado em silêncio naquele corredor luxuoso. Era só ela. E uma escolha. E naquele momento Helena ainda não sabia. Mas a decisão que tomaria mudaria completamente o rumo da vida dela. E também a de um homem que jamais imaginaria que um dia ficaria de joelhos, diante de uma faxineira. Helena ficou parada no meio do corredor. O ar-condicionado fazia um barulho baixo, constante, mas dentro dela estava tudo barulhento. Ela abriu a caixa mais uma vez. O anel brilhava como se estivesse chamando por alguém. Ela engoliu seco. Meu Deus, isso aqui paga o aluguel inteiro. Ela não falou alto. Foi quase um sussurro para ela mesma. E ali começou uma guerra silenciosa. De um lado, a necessidade. Do outro, o caráter. Ela pensou no Lucas. Pensou no quanto ele já tinha ouvido ela dizer: "Filho, a gente pode ser pobre, mas a gente nunca vai ser desonesto." Aquilo pesou. Pesou mais que o brilho da pedra. Ela fechou a caixa com cuidado. Respirou fundo. E decidiu que não ia colocar aquilo na bolsa. Mas também não sabia a quem devolver. Na sala presidencial, Augusto estava diferente do que mostrava por fora. Ele caminhava de um lado para o outro. Mas o olhar já não era só de irritação. Era de desespero. A secretária entrou devagar. "Senhor Augusto,
Nós já procuramos na sala toda. Ele passou a mão no rosto. Não pode ter sumido. Não hoje. A voz dele falhou ali. Era a primeira vez que ele deixava alguém perceber que aquilo não era só um objeto. Aquele anel era parte de um pedido de casamento. Depois de anos viúvo, depois de anos fechado para o amor, ele finalmente tinha decidido tentar de novo. E agora, parecia que o destino estava rindo dele. Helena bateu levemente na porta da presidência. Ela nunca fazia isso. A secretária a olhou surpresa. Sim? Eu posso falar 1 minuto com o senhor Augusto? A secretária hesitou. Mas antes que respondesse, a voz dele veio lá de dentro. Pode entrar. Helena sentiu o coração bater forte no peito. Ela entrou devagar. Augusto estava de costas, olhando a cidade pela janela enorme. O que foi? Ela segurava a caixa com as 2 mãos. Eu encontrei isso no lixo da sala de reunião. O silêncio que se formou ali foi pesado. Ele virou devagar. Olhou para a caixa. Depois olhou para ela. Onde você achou isso? No lixo, senhor. Ele caminhou até ela. Abriu a caixa. E quando viu o anel, os ombros dele caíram, como se tivesse recuperado algo que já tinha perdido. Mas o que ele não esperava era o que viria depois. Ele olhou para Helena. Olhou mesmo. Pela primeira vez. Você podia ter ficado com isso. Ela deu um sorriso pequeno, cansado, mais firme. Eu sei. E ali, alguma coisa mudou no olhar dele. Não era mais o olhar de patrão. Era o olhar de alguém que tinha acabado de entender o valor de uma pessoa. Mas ele ainda não sabia que aquela simples atitude iria virar a vida dele do avesso. E que muito em breve, seria ele quem estaria de joelhos. Não por dinheiro, mas por algo que o dinheiro nunca comprou. Augusto ainda segurava o anel na mão. Mas já não era o anel que ocupava os pensamentos dele. Era aquela mulher parada na frente dele. Uniforme simples, mãos marcadas pelo trabalho. Olhar firme, mas humilde. Ele respirou fundo. Qual é o seu nome? Helena estranhou. Ele nunca tinha perguntado. Helena, senhor. Ele repetiu baixo, como se estivesse registrando de verdade. Helena. Fez uma pausa. Você tem ideia do que isso significa para mim? Ela balançou a cabeça devagar. Não, senhor. Mas imaginei que fosse importante. Ele olhou para o anel de novo. A voz dele perdeu a rigidez. Eu ia pedir alguém em casamento hoje. Helena sentiu algo apertar dentro do peito. Não era só um objeto perdido. Era um momento. Um recomeço. O silêncio ficou entre eles por alguns segundos. Mas não era um silêncio desconfortável. Era daqueles que carregam algo maior. Por que você devolveu? Ele perguntou direto. Ela pensou antes de responder. Não era resposta ensaiada. Era vida. Porque meu filho me olha todos os dias como se eu fosse exemplo, senhor. E eu não posso ensinar uma coisa para ele e fazer outra escondido. Aquilo bateu. Bateu fundo. Augusto engoliu seco. Ninguém falava com ele daquele jeito havia anos. Sem medo. Sem interesse. Só verdade. Ele tentou manter a postura. Eu vou te recompensar. Ela rapidamente respondeu. Não precisa, senhor. E não era orgulho. Era caráter. Augusto insistiu. Você ganha quanto aqui? Ela hesitou. O suficiente para sobreviver. Não foi reclamação. Foi realidade. Ele percebeu algo que nunca tinha parado para enxergar. A empresa dele era grande. Luxuosa. Lucrativa. Mas as pessoas que sustentavam aquilo viviam apertadas. Ele passou a mão no queixo. Pensativo. Você tem filhos? Ela abriu um sorriso leve, diferente de antes. O Lucas, 8 anos. Ele sabe que você é uma mulher incrível? Ela riu de leve. Ele acha que eu sou uma heroína porque sei tirar mancha de qualquer coisa. Augusto sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso de verdade. Mas por dentro, algo estava quebrando. Porque ele lembrava da própria filha, que quase não via, que cresceu mais com babás do que com ele. E ali, parado diante daquela mulher simples, ele começou a sentir vergonha. Vergonha de ter tanto e ainda assim faltar presença. Depois que Helena saiu da sala, Augusto ficou parado olhando a cidade pela janela. O anel estava seguro novamente, mas ele já não pensava só no pedido de casamento. Pensava na pergunta que ecoava na cabeça dele. Eu tenho sido justo com as pessoas que trabalham para mim? Ele sempre se orgulhou de ser um homem correto, mas correto não é só pagar salário em dia. É enxergar a gente. E pela primeira vez ele tinha enxergado. Enquanto isso, Helena voltava para casa no ônibus lotado do fim da tarde. Cansada, mas com a consciência leve, Lucas abriu a porta quando ela chegou. Mãe, você demorou!
Ela o abraçou forte. Hoje foi um dia diferente, filho. Aconteceu alguma coisa? Ela pensou por um segundo. Depois respondeu. Hoje eu tive que escolher entre ser rica por um momento ou continuar sendo quem eu sou. Ele franziu a testa sem entender direito. Ela sorriu. E eu escolhi ser quem eu sou. Lucas abraçou a mãe com força. E naquele abraço simples, tinha mais valor do que qualquer anel. Mas Helena ainda não sabia que a escolha dela não tinha terminado ali, porque naquela mesma noite, Augusto tomou uma decisão que ninguém na empresa esperava, e que iria colocar os dois frente a frente outra vez. Só que dessa vez, não seria apenas sobre um anel. Aquela noite, depois que saiu do prédio, Augusto não foi direto para casa. Ele entrou no carro, mas pediu ao motorista que desse uma volta. Ficou olhando pela janela, vendo a cidade que ele ajudou a construir. Mas algo dentro dele estava diferente. Não era sobre o anel. Era sobre a Helena. Ele lembrou do momento exato em que o anel foi parar no lixo. E aqui está algo que ninguém sabia. Na reunião daquela manhã, ele tinha levado a caixa no bolso do paletó. Ia sair direto dali para um jantar especial. Mas durante a discussão acalorada com um dos diretores, ele tirou o paletó, colocou na cadeira, e a caixa acabou escorregando para a mesa. No meio da tensão, alguém jogou vários papéis fora às pressas. A caixa foi junto, sem ninguém perceber. Não foi descuido de Helena. Não foi mistério. Foi pressa. Foi descuido de gente que acha que controla tudo. E aquilo mexeu com ele. Porque se Helena não tivesse aberto o saco de lixo para trocar, o caminhão teria levado embora. E aquele momento da vida dele teria desaparecido. Mas não foi só isso. Ele também descobriu algo naquela mesma tarde. O diretor que discutiu com ele era o mesmo responsável por congelar reajustes salariais da equipe da limpeza havia 2 anos. 2 anos. E Augusto nunca tinha ido verificar. Ele confiava demais. E ali começou a culpa. Quando chegou em casa, Augusto não jantou. Foi direto para o escritório particular. Abriu relatórios, planilhas, contratos. E viu o que nunca tinha parado para ver. A empresa estava lucrando mais do que nunca. Mas os funcionários da base estavam há anos sem aumento real. Ele se recostou na cadeira. Passou a mão no rosto. O que foi que eu me tornei? Ele sempre disse que construiu tudo com esforço. Mas em que momento deixou de olhar para quem também fazia esforço? Helena não devolveu só um anel. Ela devolveu consciência. Na manhã seguinte, Helena foi chamada à sala da presidência novamente. Dessa vez o coração dela disparou. Ela pensou, será que fiz algo errado? Entrou. Augusto estava sentado, mas o semblante era outro, mais calmo, mais humano. Helena, eu passei a noite pensando. Ela ficou em silêncio. Você sabia que o setor da limpeza está há 2 anos sem reajuste? Ela abaixou os olhos. A gente sabia, mas ninguém queria reclamar. Por quê? Ela respondeu simples. Porque quem precisa do emprego aprende a ficar quieto. Aquilo foi um soco invisível. Augusto respirou fundo. Isso vai mudar. Ela não respondeu de imediato, porque promessas já tinham sido feitas antes. Ele continuou. E não é por causa do anel. É porque é o certo. Pausa. Eu também quero conhecer seu filho. Helena se surpreendeu. Para quê, senhor? Para agradecer. Porque foi a educação que você dá a ele que salvou algo importante para mim. Ela ficou sem palavras. Mas ainda não sabia que aquela conversa estava só começando. Porque o que Augusto estava prestes a fazer não era apenas reajustar salários, era mexer na estrutura inteira da empresa. E isso ia gerar conflito. Muito conflito. Naquela semana, Augusto convocou todos os diretores para uma reunião extraordinária. A sala estava cheia, olhares desconfiados. O diretor financeiro, o mesmo que havia discutido com ele dias antes, cruzava os braços com impaciência. Augusto começou calmo. Eu revisei os relatórios da empresa. Projetou os números na tela. Lucro crescente. Expansão internacional. Investimentos altos. Depois mudou o slide. Agora vamos falar da base da empresa. Silêncio. 2 anos sem reajuste para a equipe da limpeza. 2 anos. O diretor financeiro tentou interromper. Estratégia de contenção de gastos, senhor Augusto. Augusto levantou a mão. Estratégia não pode ser injustiça. A tensão cresceu. A partir deste mês haverá reajuste imediato. E plano de valorização para todos os funcionários operacionais. Alguns diretores se entreolharam. Isso vai reduzir margem, alguém disse. Augusto respondeu firme. Margem eu recupero.
Caráter, se eu perder, não recupero nunca mais. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era medo, era respeito. Dias depois, Augusto fez algo que ninguém imaginava. Foi até o bairro onde Helena morava. Sem imprensa, sem fotógrafo, sem anúncio. A rua era simples. Casas próximas umas das outras, crianças brincando na calçada. Ele desceu do carro devagar. Helena ficou surpresa ao vê-lo ali. Senhor Augusto, aconteceu alguma coisa? Ele sorriu leve. Aconteceu. Eu precisava agradecer direito. Lucas apareceu atrás dela, curioso. Augusto se agachou para ficar na altura do menino. Então você é o Lucas? O garoto assentiu. Sua mãe fez algo muito importante essa semana. Lucas respondeu na inocência. Ela sempre faz. Helena sentiu os olhos encherem. Augusto também. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, olhando direto para Helena. Eu construí uma empresa grande. Mas essa semana eu percebi que estava deixando de construir o mais importante. Respeito. Ele respirou fundo. Você me ensinou algo que eu achava que já sabia. Ela balançou a cabeça. Eu só fiz o que era certo. Ele respondeu baixo. Justamente. E ali naquele chão simples de cimento da calçada, Augusto fez algo que ninguém jamais tinha visto. Ele se ajoelhou. Não por dinheiro. Não por culpa, mas por reconhecimento. Obrigado por me lembrar quem eu deveria ser. Helena ficou sem reação. As vizinhas observavam pelas janelas. Mas naquele momento, não existia plateia. Só dois seres humanos. Um que tinha muito dinheiro e outro que tinha algo que dinheiro nenhum compra. Os reajustes aconteceram. A equipe da limpeza recebeu aumento. Plano de saúde foi ampliado. Cursos profissionalizantes foram oferecidos para quem quisesse crescer dentro da empresa. Helena não pediu cargo melhor, mas recebeu. Foi promovida a supervisora do setor. Não, por favor. Mas por mérito. E o pedido de casamento? Aconteceu. E dessa vez o anel não foi parar no lixo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes na vida a gente acha que poder é ter dinheiro? Quantas vezes a gente acredita que grandeza é ter posição? Mas a verdade é que caráter constrói coisas que dinheiro nenhum sustenta sozinho. Helena poderia ter escolhido o caminho fácil. Ninguém teria visto. Ninguém teria provado. Mas ela teria visto. E isso basta. Tem dias em que você vai estar cansado. Tem dias em que vai parecer injusto. Tem dias em que a vida vai apertar. Mas o que você escolhe fazer quando ninguém está olhando define quem você é quando todo mundo começa a olhar. E talvez você não mude o mundo inteiro, mas pode mudar o mundo de alguém. Hoje essa história te tocou? Você já passou por um momento em que teve que escolher entre o que era fácil e o que era certo? Me conta aqui nos comentários. Eu leio, porque às vezes, dividir uma história também é uma forma de cura. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilha com alguém que precise lembrar que caráter ainda vale mais que qualquer anel.